Acabou. Convido o ilustre deputado Bernardo Santana de Vasconcelos, de Minas Gerais, do PR, jovem, filho do nosso querido José Santana, para usar no grande expediente por 25 minutos. Excelentíssimo presidente, meu querido amigo, deputado Vitor Penido, é uma honra poder estar aqui, participando deste grande expediente sob a presidência de Vossa Excelência, que é um deputado que honra sobremaneira a nossa bancada de Minas Gerais e com uma história de tanto serviço prestado à nossa terra, a toda ela, e em especial a sua querida Nova Lima, que teve a honra de tê-lo conduzindo seus destinos por já várias vezes. Presidente, uma grande amiga que tenho, Nícia Bauá, uma pedagoga de Campinas, que homenageia o pai no Twitter, utilizando o @SeuJoca como endereço, e que sempre me brinda com belas passagens e belas frases. Ontem me mandou uma frase de Sêneca, Lúcio Sêneca, o filósofo de Córdoba, que gostaria de começar o meu pronunciamento com essa frase: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Nos primeiros meses de mandato, acho que cometi aqui até uma grande ousadia, ao fazer um pronunciamento, trazendo não só a experiência familiar, toda uma vida acompanhando este parlamento, em razão do meu pai, mas também dos meus mais de 18 anos na iniciativa privada e da minha posição ali enquanto sociedade. Eu trouxe a preocupação de que o parlamento, pautado que está pelo Poder Executivo, com o abuso criminoso deste excesso de medidas provisórias, reduzido a uma condição de casa homologatória, estava deixando de ser o que é mais importante num parlamento, que é a caixa de ressonância da sociedade. A sociedade, quando tem o parlamento ativo, representando as suas prioridades, e nós as conhecemos, porque esta onda de vir defenestrar político de forma generalizada, às vezes abraçado, infelizmente, até por políticos, num discurso cheio de hipocrisia, cheio de sensacionalismo, é muito ruim, porque não condiz com a verdade. É preciso cada vez mais falar da vida como ela é. Nós conhecemos as prioridades. Nós conhecemos as prioridades. Conhecemos porque andamos, porque saímos daqui e vamos para as nossas bases. Com raríssimas exceções, aqui não há deputados, quase nenhum, a grossa maioria é deputados que está sempre presente nas suas bases, que faz a política tradicional no sentido de estar presente, de estar conversando, de visitar, de participar de grupos políticos. O resto são fenômenos, e exceções, como todo fenômeno o é. Este movimento, muitas vezes chamada como voz que vem das ruas, ou voz da sociedade, ele nada mais é do que uma insatisfação por não ter, com eficiência, uma caixa de ressonância que diga ao governo que o sistema está falido. Este sistema não comporta reforma, sob pena de se fazer puxadinho. Esse sistema demanda de uma total reestruturação. Total reestruturação, que começa deste parlamento se levantando. Este movimento das ruas eu comparo a um gigante Twitter. Não porque são só a importância das redes sociais, não, mas no formato. Cada um pegou o seu cartaz, aquilo que mais lhe incomodava no momento, e usando daquela união de vários, tuitou ali a sua indignação. Mas as insatisfações, ao serem somadas e filtradas, nós podemos traduzi-las numa palavra só: respeito. O povo quer respeito, o povo quer transparência, o povo quer saúde, educação, o povo quer investimento nessas áreas e quer eficiência da gestão. O povo quer boa versação dos recursos públicos.
quer ver desinchado essa estrutura. É hora do Executivo fazer a sua meia-culpa, diminuir significativamente os ministérios. Significativamente. Não há empresa privada neste país que sobreviva com 39 diretorias. E da mesma forma funciona o poder público. Leva à ineficiência. Também nós temos que fazer esta meia-culpa do Legislativo e nos impor como poder. Eu concordo com a maioria das coisas, e quem sou eu para discordar? O que o povo deu sinal nas ruas. Mas quero parabenizar Vossa Excelência, como sempre coerente nos seus pensamentos, nas suas posições, um deputado brilhante. Parabéns. Muito obrigado, meu querido amigo, deputado Augusto. Penso e mergulhei muito há pouco tempo, não só nas redes sociais, não só nas bases eleitorais, nas cidades que me dão a honra de representá-las aqui no Congresso Nacional, a quais visitei tantos nos últimos tempos. Conversei com os amigos que confio, sobre uma série de coisas. E por isso que eu afirmo que o momento é de reconstrução e não de reforma. Vivemos também um momento de dar uma ditadura, que é a ditadura da verdade incontestável, do dito politicamente correto. Não se pode, às vezes, ter outra ideia e não se prima por outra ideia. Então, ao se defender, há coisas que hoje são obrigatórias serem defendidas. E quando se vai para o debate acaba virando uma agressão. A nossa sociedade está caindo nisso, que é algo que afronta o Estado democrático de direito. Temos que ter a coragem de defender as nossas ideias. Você é da parte, não, deputado? Deputado Edinho. Bom, não tenho aqui a intenção de usar muito tempo de Vossa Excelência, mas eu não poderia deixar de estar aqui no plenário e não me manifestar. Primeiro, pelo deputado que Vossa Excelência é e representa muito bem o Estado de Minas Gerais e o Brasil aqui. Segundo, pela amizade que tenho com Vossa Excelência, gosto muito de Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe disso, não é uma demagogia. Uma besteira, uma bobagem, né, que assalta, que rouba, que mata, que estupra. Tem gente que diz que não sabe o que está fazendo. Ah, mas é uma minoria. Por ser uma minoria que nós temos que aprovar. Mas eu já falei demais aqui, eu também me empolgo. Vossa Excelência é que me empolgou. Parabéns pelo pronunciamento e conte conosco. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, querido amigo, e passo a palavra, concedo a parte ao querido amigo deputado, meu querido amigo deputado de Minas Gerais, o meu prezado Mário. Senhor deputado, meu amigo, estou muito feliz de estar te ouvindo aqui hoje e tenho certeza que lá nas Minas Gerais o nosso companheiro Zé Santana também deve estar. Porque o Zé Santana saiu dessa casa, mas deixou nessa casa aqui o seu DNA aguerrido, DNA bem posicionado. E você tem toda a razão, deputado, quando diz que as ruas falaram, e falarem estão falando, não nos pediram para dizer sim a tudo. A rua pediu para que a gente discutisse e dissesse não também. As corporações, às vezes, as votações econômicas. Está de parabéns pelo seu pronunciamento. E Minas Gerais pode ter... E você tem toda a razão, deputado, quando diz que as ruas falaram, e falarem estão falando, não nos pediram para dizer sim a tudo. A rua pediu para que a gente discutisse e dissesse não também. As corporações, às vezes, as votações econômicas. Está de parabéns pelo seu pronunciamento. E Minas Gerais pode ter certeza, está satisfeita com a sua presença nessa casa. Obrigado, deputado. Concedo a parte do deputado Lincoln Portela. Deputado Bernardo Santana, parabéns pelo seu pronunciamento. E sei que Vossa Excelência sempre defende as coisas de Minas Gerais e do Brasil. E Vossa Excelência já tem conversado comigo também sobre um outro assunto, um pouco fora desse tema, mas eu não poderia deixar de me expressar, porque Vossa Excelência já se manifestou nisso. O meu lamento pela não votação do projeto 1332, que cria as diretrizes para as guardas municipais do Brasil. Nós temos alguns guardas municipais ali em cima ainda, lamentamos profundamente, porque votaríamos isso na quinta-feira passada, pela não votação do projeto 1332, que cria as diretrizes para as guardas municipais do Brasil. Nós temos alguns guardas municipais ali em cima ainda, lamentamos profundamente,
porque votaríamos isso na quinta-feira passada, a urgência e o mérito. Isso não foi permitido. E eu sei que Vossa Excelência também, preocupado com essa matéria, já havia me dito. Obrigado por esse espaço, deputado Bernardo Santana. Utilizado por uma causa mais do que nobre, meu querido e sempre líder Lincoln Portela. Não podemos mais ver a situação que hoje enfrentamos quando visitamos nossos municípios e vemos nas nossas bases as prefeituras cada vez mais reduzidas no seu fundo de participação de municípios, cada vez com mais obrigações, as formais e as informais, porque muitas vezes você tem uma obrigação formal de colocar ali a saúde, a educação, mas tem a informal de ajudar até a viatura da polícia para ela poder rodar. Então os gastos são enormes. O recurso mínimo, a municipalização precisa acontecer e nós precisamos tirar isso do discurso e levar isso, Vossa Excelência, presidente da Casa, hoje nosso Vitor Penido, que foi prefeito, sabe o quanto isso é importante. 100 mil reais lá faz obra que 1 milhão de reais vindo da União não faz. O que precisa é gestão, aplicação direta dos municípios, uma fiscalização mais eficiente, menos cartorária, menos cara, diminuição do Estado como um todo, e aí falando de todas as esferas do poder e de seus gastos. Não existe Estado máximo que seja melhor representado do que nos regimes de exceção. Foi falado aqui do exemplo acontecido em 89. Eu tenho sempre muito medo de candidato inventado e de candidato que não conversa com o Congresso Nacional, que não governa com o Congresso Nacional, porque está fadado ao insucesso. Não há como governar sem o Congresso Nacional e sem respeitar esta importantíssima instituição. Portanto, não adianta atropelo nessa hora. Não adianta querer jogar para plebiscito, querer jogar para coisa do tipo, porque não é o que foi ouvido, não é o que está sendo reclamado. O que está sendo reclamado é que os sistemas e as coisas públicas não estão funcionando, não estão atendendo. Essas sim não estão representando. Concedo a palavra ao deputado Jacobo e depois ao deputado Feijó. Deputado Bernardo Santana, companheiro, amigo, fiz questão de vir aqui a parteá-lo e dizer à população de Minas Gerais da grata satisfação de tê-lo como colega aqui nessa casa. Das suas brilhantes ideias, dos seus posicionamentos com lisura, bravura. E o seu discurso de hoje, sem dúvida nenhuma, é uma aula para todos nós aqui. Um deputado de primeiro mandato como Vossa Excelência, parabéns pelas suas colocações, e eu não tenho dúvida que Minas Gerais tem muito orgulho de tê-lo enviado para essa casa. Obrigado, querido deputado Jacobo, sempre tão carinhoso, muito mais pela amizade que nutre por mim, do que por serem verdadeiras, devo merecer essas palavras. Deputado Feijó, depois deputado Júlio Delgado. Deputado Bernardo Santana, eu quero lhe abraçar, não só pelo oportuno e feliz pronunciamento, onde Vossa Excelência aponta questões muito importantes, mas eu quero testemunhar o belíssimo mandato que Vossa Excelência desempenha, a coragem com que Vossa Excelência desempenha não só esse mandato, como os outros mandatos, a maneira espontânea que Vossa Excelência se impõe em relação aos seus colegas, não só seu, que é filho do nosso grande deputado Santana, tem essa formação que lhe consolida como um dos deputados mais valorosos aqui da Câmara dos Deputados. Portanto, meus parabéns pela sua conduta, pela sua honradez e pelo brilhantismo do desempenho dos seus mandatos. Muito obrigado, meu querido deputado Paulo Feijó, deputado Júlio Delgado, meu querido companheiro, deputado de Minas Gerais. Meu amigo Bernardo Santana, rapidamente, os nossos colegas de outros estados, acabou de falar o deputado do Rio de Janeiro, Paulo Feijó, me antecedeu o nosso deputado Jacobo do Paraná, testemunho porque estão conhecendo Vossa Excelência aqui no exercício desse mandato,
e são de outros estados, ela reconhece sua postura, sua conduta e, acima de tudo, sua autenticidade, nos pontos que coloca e defende nessa casa. Eu de Minas, não só eu e o Vossa Excelência, que somos filhos de políticos de Minas, temos a nossa linhagem, a história da trajetória. E longe de uma boa árvore não podia cair fruto diferente, e uma boa árvore dá bons frutos, e Vossa Excelência vem honrar não só o nome do seu pai, mas acima de tudo, hoje já consegue com 2 anos e meio de mandato descolar. Hoje tem o Zé Santana, deputado tradicional, com grande história nessa casa, mas descolado dele, com cordão totalmente cortado, a postura autêntica e independente do deputado Bernardo Santana, que demonstra a linhagem dos políticos que vêm do nosso querido estado de Minas Gerais. Parabéns a Vossa Excelência, eu só venho cumprimentá-lo pelo pronunciamento e da predileção dizer que sou companheiro e amigo de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Onyx Lorenzoni, deputado Abelardo Lupion. Deputado Bernardo Santana, quero aqui, como um amigo e um irmão do Pampa Gaúcho, quero reconhecer o talento de Vossa Excelência, quero lembrar que quando traz a discussão para o municipalismo brasileiro, lembra esta casa da importância da revisão do Pacto Federativo e de uma verdadeira reconstrução do Brasil, que seria a partir dos municípios, retendo lá aquilo que é fruto do trabalho de cada vez essa leitura, projetando para um presente e um futuro onde o Brasil vai ter que encarar a reforma de seu pacto federativo. E fazer também o registro desse brilhante trabalho que vem sendo feito por Vossa Excelência, parlamentar de primeiro mandato, de palavra forte, de palavra que é cumprida com muita coragem. Vossa Excelência honra Minas Gerais e honra o Brasil. Muito obrigado, meu querido deputado Onyx Lorenzoni. Concedo a parte com muito prazer ao estimado e querido amigo deputado Abelardo Lupion. Bom, eu queria poder ter muito mais tempo para poder dedicar algumas palavras ao seu brilhantismo. Eu queria ter mais tempo para poder dedicar muitas palavras à sua coragem. Eu queria ter mais tempo para poder dedicar minhas palavras à sua coerência. Vossa Excelência pode estar certo no rumo nas discussões mais difíceis que essa casa tem feito. Portanto, parabéns, parabéns Minas, por ter um Bernardo Santana de Vasconcelos como seu deputado. E parabéns ao Zé Santana, que deve estar se orgulhando nesse momento, qual égua com 2 putrilhos, batendo no peito e dizendo, esse é meu filho. Parabéns, deputado Bernardo. Muito obrigado, querido Abelardo Lupion. A nossa amizade me honra e me enaltece demais. Presidente, eu peço sua compreensão, apenas que eu gostaria de conceder também a parte ao querido deputado José Sarney Filho. Deputado Bernardo Santana, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela abordagem do seu pronunciamento. Realmente, eu sou coordenador da bancada do Maranhão e tive a oportunidade de conversar com os prefeitos de diversos partidos, diversas ideologias, e pude sentir o quanto é necessário abordarmos o Pacto Federativo. Talvez hoje o Pacto Federativo para o Brasil seja mais importante do que qualquer uma dessas reformas que nós estamos fazendo. Mas engrandece os seus eventuais adversários na linha política, na linha ideológica, e tem feito realmente um excelente trabalho dentro da sua posição. Por isso mesmo é que eu sempre trato muito bem, porque eu gostaria que Vossa Excelência migrasse para a nossa posição também. Um abraço, parabéns. Meu querido amigo, deputado Sarney Filho, da mesma forma. Presidente, dá mais 5 minutos para o deputado Bernardo, porque todos fizeram uma parte aí, ele não conseguiu falar. Pelo menos mais 5 minutos para o deputado Bernardo. Deputado Bernardo Santana teve o maior número de apartes que eu vi esse ano aqui nesse plenário. O ilustre líder do Democratas, eu já tinha comunicado que, em razão do número de parlamentares, pela amizade, pela competência dele, é obrigação dessa presidência a ter que protelar aqui e dar os 5 ou 6 minutos que ele merece, não ele, Minas Gerais e principalmente a família dele. Parabéns, senhor presidente, pela sensibilidade. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade. Muito obrigado a todos os amigos e colegas que me honram com seus apartes. E digo, aqui disse o deputado Sarney Filho, é verdade,
Muitas vezes não concordamos com as mesmas ideias, mas ele honra muito bem também, como eu faço questão sempre de tentar fazê-lo. Há palavras de um grande mineiro, o nosso Tancredo Neves, que entre tantas coisas maravilhosas nos deu o grande líder de Minas Gerais, o Aécio, que dizia: em Minas Gerais lutam as ideias e não os homens. Concedo a parte ao deputado Amauri. Não, exatamente, o senhor está vendo aqui as diferenças de quem fala partiando o senhor e o respeito que nós temos pelo senhor, pela forma como Obrigado, o senhor trata os assuntos nessa casa, pela seriedade e profundidade. Eu só fiz uma parte para dizer que hoje o senhor também será homenageado. Nós votaremos a PEC 207 para fortalecer a Defensoria Pública, que é um dos temas que o senhor tem militado aqui nessa casa. Excelente. Os assuntos nessa casa, pela seriedade e profundidade. Eu só fiz uma parte para dizer que hoje o senhor também será homenageado. Nós votaremos a PEC 207 para fortalecer a Defensoria Pública, que é um dos temas que o senhor tem militado aqui nessa casa. Excelente colocação, meu querido deputado Amauri, que tanto lutou também por essa causa. Cerramos fileiras juntos, por isso que é algo muito justo. Não tenho dúvida que essa reconstrução... Deputada Gorete, minha querida representante feminina desta bancada, que tanto me orgulho de ter como colega. Opa. O orgulho é todo meu. Gostaria de me associar a todas as pessoas, todos os deputados que lhe apartearam, e para dizer, como testemunhando também o trabalho que você desenvolve, não só nessa casa, como você desenvolve na nossa bancada, um deputado, como a gente diz, de primeiro mandato, mas é aquele deputado que orienta, que trabalha e que ajuda aos outros deputados. Então está de parabéns o seu pronunciamento e Vossa Excelência. Muito obrigado, minha querida deputada Gorete. Então, concluindo, presidente, eu gostaria de dizer... Opa. O orgulho é todo meu. Gostaria de me associar a todas as pessoas, todos os deputados que lhe apartearam, e para dizer, como testemunhando também o trabalho que você desenvolve, não só nessa casa, como você desenvolve na nossa bancada, um deputado, como a gente diz, de primeiro mandato, mas é aquele deputado que orienta, que trabalha e que ajuda aos outros deputados. Então está de parabéns o seu pronunciamento e Vossa Excelência. Muito obrigado, minha querida deputada Gorete. Então, concluindo, presidente, eu gostaria de dizer que acho que esta reconstrução passa, sem sombra de dúvida, por esse novo pacto federativo, pela municipalização. É aí que reconstruiremos. Com certeza, com gestão mais eficiente, mais localizada, mais próxima dos munícipes, para atender às necessidades básicas, que são o que estão trazendo as aflições e os descontentamentos. Mas, sobretudo, com o levantar desta casa, com o fim desta casa não ser mais pautada, não aceitar mais esse excesso. Apresentei desde o começo do mandato uma PEC que limita a quantidade de medidas provisórias. Não por causa de ser um governo ou outro, sou contra ela em todos usada do excesso, como ela vem sendo usada por todos que dela se utilizaram. Porque a medida provisória, eu gosto de chamar, meu querido deputado Paulo Magalhães, as coisas pelos nomes que elas têm. Medida provisória é um momento de usurpação de um poder pelo outro, dada uma emergência e uma relevância que o justifique. Um país que precise de mais do que uma por mês está a precisar da ONU e não de medida provisória. É caso de tsunami, terremoto e alguma coisa deste tipo. Temos que respeitar a independência dos poderes e por isso essa causa também da Defensoria, muito bem lembrada aqui hoje, é tão importante, porque traz a necessária paridade para as carreiras jurídicas e, sobretudo, por ser a Defensoria Pública, a instituição que verdadeiramente, e mais que todas, atende nos anseios judiciais, nos anseios da abuso do direito à população mais pobre desse país. E com certeza sairemos daqui hoje com essa PEC aprovada em segundo turno. Temos que lembrar, sim, que se a democracia é o regime em que muitas vezes, como diziam alguns filósofos, os piolhos podem comer os leões, ao mesmo tempo, é o regime que, segundo o Père Saint-Jean, mas demanda um exercício de autoridade. Autoridade não no sentido de autoritarismo, mas de relevância, no sentido de se fazer impor
no sentido de dar a importância que esse parlamento merece, no sentido de nós nos levantarmos e fazermos o nosso papel. Não tenho medo da sociedade das ruas, mas tenho respeito. E o respeito exige, o respeito demanda que ela, possa ter aqui uma caixa de ressonância que traga as suas prioridades, que, como eu disse a princípio, todos nós conhecemos bem pelo nosso convívio, sempre com todas as pessoas que nos trazem aqui. Cada um de nós representa uma parcela dessas pessoas e a nossa união faz desse poder o poder que mais tem legitimidade para discutir qualquer tema, mas é necessário não ser mais pautado. Gostaria de finalizar dizendo que fiquei muito honrado com tantos apartes, muito honrado com tantas palavras carinhosas. Fiquei muito honrado, ouvi muita menção à questão da coragem, por algumas situações que enfrentamos aqui. Mas gostaria de dizer que, para mim, respeitar o mandato é, antes de mais nada, não fazer qualquer coisa para mantê-lo. E é assim, meu querido Vitor Penido, que vi Vossa Excelência conduzir os seus, foi assim que vi José Santana conduzir os deles, e é assim que eu pretendo conduzir o meu até final. Muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado de Vossa Excelência com o tempo dado e aos nobres parlamentares, colegas, acima de tudo amigos, que muitas vezes, graças a Deus, não temos as mesmas ideias, porque a divergência das ideias é a essência e lava a democracia com os melhores aromas, com as melhores essências e dá a ela as melhores notas que ela tem. Eu agradeço a todos pela paciência em ouvir, agradeço as homenagens que muito me emocionaram e gostaria de dizer que encerro pedindo a todos, vamos começar com este compromisso, por esta reforma, por este pacto federativo, por eficiência, por gestão, por qualidade. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os nobres pares, uma muito boa tarde. Deputado Bernardo Santana, eu gostaria de expressar, ao término das suas palavras, primeiro a satisfação, eu como mineiro, de saber que Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, a sua chegada nessa casa, substituindo um outro político exemplar, que é o seu pai, Zé Santana, você aqui hoje, sem dúvida nenhuma, lidera. Você traz para esta casa ideias novas, você é realmente aquela pessoa